Obrigadão pelo convite, viu? Obrigado mesmo, Michele, obrigado a vocês aí pela paciência, né, de estar aqui. A proposta que a Michele me fez foi conversar sobre a passagem da mulher samaritana. É uma passagem que eu diria um pouco mais ampla, né? Uma passagem que são três passagens, né, na verdade, na mesma passagem. Mas nós vamos ficar na primeira parte, né, ou nas duas primeiras partes do encontro em si e da questão da adoração, né, que são talvez os dois pontos mais significativos dessa passagem. Nós temos que observar alguns aspectos, né, para a gente entender o contexto dessa passagem. É a questão dos samaritanos. Aí nós precisamos de voltar um pouco na estrutura da história do povo hebreu, entendendo o hebreu como todas as tribos de Israel, já que judeu seria o termo aplicado à época aos habitantes da Judéia. O termo judeu não caberia a nenhum outro que não fosse da Judéia. Então, hoje nós falamos judeu simbolizando o Israel como um todo, né? Mas à época não. As tribos de Judá, Benjamim, elas formavam a Judéia. E aí a ideia de hebreu são todos os povos da árvore de Abraão. Então, os samaritanos eram hebreus, os galileus hebreus, os da Decápole hebreus, os judeus hebreus, mas não havia uma conformidade entre eles. E os samaritanos, eles eram mal vistos pelo povo judeu e pelo povo galileu, pelo restante dos hebreus. E eles eram mal vistos por quê? Por serem tidos como um povo que se misturou aos gentios. E por ter se misturado aos gentios, em tese, eles teriam contaminado o pensamento religioso. Eles teriam contaminado com práticas estranhas aquela lógica do pensamento da época. E isso acontece quando há o segundo, que a gente chama segundo cativeiro do povo hebreu, né? O primeiro cativeiro lá do Egito, e o segundo cativeiro foi quando os assírios dominaram a região. Eles dominaram a região norte de Israel e nesse domínio dessa região norte, acabou que levaram muitos samaritanos para a Babilônia e levaram muitos povos para habitar também essa região, além dos babilônios, os assírios e outros. Então, esse acontecimento, ele ficou muito marcado, muito forte para o povo, principalmente os judeus e os galileus, e viram, então, que os samaritanos não seriam puros. Por outro lado, os samaritanos não viam muito bem os judeus, e aí os judeus, não os hebreus, porque, por outro lado, os samaritanos entendiam que os judeus é que tinham contaminado a crença religiosa, que eles, os samaritanos, é que eram os puros. Porque a palavra samaritano, ela significa guardião da lei. Então, os samaritanos assim usavam esse nome porque eles entendiam que eles eram, de fato, os guardiães da lei, e que os judeus não, eles haviam acrescido à lei diversas outras obras que não seriam, por assim dizer, canônicas, não seriam obras do pensamento hebraico. Então vejamos que havia uma discussão muito forte teológica entre eles. A palavra Samaria, né, ou Samária, tanto faz dizer Samária ou Samaria, ela significa filhos de Israel. Samaria, filhos de Israel. E aí é interessante nós percebermos que, nessa época, Israel não simbolizava toda os povos hebreus. Quando dizia Israel, era só o grupo de Jacó.
Porque Israel foi o segundo nome de Jacó. Quando ele luta com o anjo uma noite inteira, ele então recebe o nome de Israel, ou seja, Deus forte. E por isso que quando se fala no Velho Testamento, principalmente no livro dos Reis, no Eclesiástico, que é um livro que se encontra na Bíblia católica, ele não está na Bíblia, por assim dizer, protestante, ele é um dos 9 livros que entende-se como não canônicos, são chamados deuterocanônicos, que Lutero retirou quando ele fez, então, a tradução para a língua alemã, e ele entendia, e foi seguido por vários outros, que esses 9 livros não fariam parte do cânone. E na Bíblia advinda da Vulgata, de Jerônimo, os livros fazem parte do cânone. Então, na Vulgata, e nas que dela derivaram, nós temos o livro eclesiástico, diferente do Eclesiastes. Né? O Eclesiastes é um livro em todas as duas escolas do pensamento. O eclesiástico é somente na escola advinda do pensamento católico, do pensamento vindo da Vulgata. Então, ali, quando se fala Israel, nesses dois contextos, não se refere a todos os povos, se refere aos samaritanos, se refere aos que descendiam de Jacó, já que Israel foi o nome dado a Jacó. Então, por isso os samaritanos entendiam que eles eram os verdadeiros guardiães, daí a palavra samaritano, né? O filhos de Israel, Binel, né? Não Ben, né? Filhos, plural, Binel, Israel. Aí a grande contenda. Então é preciso que a gente entenda essa contenda para perceber a profundidade do encontro de Jesus com a samaritana. Porque ali é o encontro de dois povos que se digladiavam em termos de conceitos religiosos, não em termos belicosos. Se nós olharmos, por exemplo, no livro dos Reis, né, lá no capítulo 17, e a partir do versículo 23, nós veremos essa contenda. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 23 à frente. Veja o que diz ali. Até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, veja, aqui escrevendo que Israel foi afastado da presença do Senhor, como que? Dizendo, não merecia. E diz assim, até que o Senhor afastou a Israel da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos e os profetas, assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até hoje. O rei da Assíria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Avá, de Ramaté, de Servavim, e fez habitar na cidade de Samaria um lugar dos filhos de Israel. Tomaram, pois, a Samaria e habitaram nas suas cidades. Então, aqui mostrando essa vinda desses povos para lá. E aqui tem o ponto que gerou a diferença, a dissensão com os judeus. Diz o versículo 25. A princípio, quando passaram a habitar ali, ou seja, os outros povos, eles não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Pelo que se disse ao rei da Assíria, as gentes que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir esse Deus da terra. Então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, que ele vá lá habite e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinava como deviam temer o Senhor. Então veja onde está a passagem que gerou essa dissensão. Entendiam os judeus, então, que esses que estavam na Samaria e os que foram chamados, os sacerdotes que foram chamados da Assíria,
eles começaram a ensinar ao povo a temer o Senhor, mas da maneira deles, como que mudando, como que alterando. E o povo da Samaria entendia que somente a Torá deveria ser seguida. Para eles, a Torá era o único elemento. E não caberia profetas, juízes, Talmud. E até quando observamos a Torá dos samaritanos e a Torá, por assim dizer, dos judeus, a estrutura de leis trazida pelos samaritanos é mais simples, é mais facilmente compreendida. Daí os estudiosos dizerem que, de fato, pode ter havido, sim, pelos samaritanos, um certo resumo daquilo que seria efetivamente a Torá. Então, essa dissensão era muito grande, era muito forte. Se nós olharmos o Eclesiástico, no capítulo 50, versículo 27 e 28, em algumas Bíblias 26 e 27, porque há diferença de versículos para a estrutura da Vulgata, diz assim: 2 nações minha alma detesta, e a terceira nem é nação. A primeira, os que habitam o monte Seir, a segunda, os filisteus, e a terceira, que nem é uma nação, a terceira, e o povo insensato que habita Siquém. Siquém é a principal cidade da Samaria. Então veja, 2 nações minha alma detesta e a terceira nem é nação. Então aí já dá para perceber quão grande é ou era a dissensão entre eles. E aí entendemos por que as pessoas saíam de Jerusalém, saíam da Judéia, para ir para Galiléia e não passavam pela Samaria. A Samaria ficava entre os dois caminhos. Era um caminho mais lógico. Eram 3 dias de viagem de Jerusalém até Cafarnaum. Mas as pessoas dobravam o tempo porque saíam de Jerusalém a leste, cruzavam o Jordão, subia pela Decápole, né? pela Pérea, pela Decápole, depois cruzava o Jordão de volta, já na Galiléia, para não passar na Samaria. Tamanha a discussão, tamanha a dissensão. Então, isso é importante a gente perceber, é fundamental nós percebermos isso, para entender alguns detalhes dessa passagem aqui com Jesus e a mulher samaritana. Esse pano de fundo da dissensão, esse pano de fundo da disputa teológica. E para os samaritanos, como eram de Jacó, descendentes de Jacó, a Samaria, o Monte Gerizim, ou Gerizim, era o monte onde estava o poço furado por Jacó. E o poço furado por Jacó, que Jacó deu para José, que inclusive a tradição diz que seus restos mortais foram trazidos do Egito para estarem ali, como que testemunhando o fato. Então, essa questão era muito forte. Nesse Monte Gerizim, os samaritanos haviam construído um templo. Templo tão suntuoso como o templo do Monte Sião, que é Jerusalém. Só que esse templo, nos Macabeus, foi destruído. E ficou apenas o poço, o monte com o poço. E aí aqueles que iam orar no monte, na verdade, iam para o templo, porque entendiam que ali era a casa de Deus. E no Monte Sião, que é Jerusalém, o templo, que entendiam que era a casa de Deus. E aí, uma vez destruído o templo, hoje, sobre o Poço de Jacó, é uma igreja ortodoxa, ali, então, eles continuavam com essa peregrinação e entendiam que deveriam sempre fazer os atos de adoração ao Senhor, né? El Shaddai, né? O Senhor dos senhores, El Shaddai, deveria ser feito somente nesse monte. Porque ali era onde estava o templo. E os judeus, por outro lado, já entendiam que o templo estava no Monte Sião.
e que se deveria adorar, então, no Monte Sião, no templo. 2 montes. 2 montes. Porque quando se fala Jerusalém, uma outra forma de se referir a Jerusalém é chamá-la por Sião. Não a cidade, mas o monte. O monte onde está a Acrópole. Então, ali, veja, o Monte Sião, o Monte Gerizim. Porque a ideia do monte da elevação, para se adorar a Deus sempre nos montes, afinal, receberam-se as leis de Deus no monte, porque é a altitude, é o estar mais próximo. Então, as tábuas da lei, né, foram recebidas no monte. Moisés vai encontrar com Deus no monte. Então, ali era uma disputa de qual monte, se era o Gerizim ou se era Sião, ou seja, o templo, Jerusalém ou não. Então, mais uma discussão entre eles, mais uma dissensão entre eles. E aí, essa passagem de Jesus para Samaria é a passagem da conciliação. É a passagem que, se nós pudéssemos chamar a atenção numa palavra só, nós chamaríamos de conciliação. Porque ali ele vai ser o conciliador. É a passagem para que pudesse deixar de lado essas diferenças. E o ponto fundamental da passagem para deixar de lado as diferenças era o Senhor, era Deus. Era o Pai, conforme se referia Jesus a Deus. Ele era justamente o motivo da dissensão que Jesus trouxe para ser o motivo da união. O Pai. E aí nós vamos entender alguns aspectos dessa passagem, com esse pano de fundo, com esse contexto. Quando nós percebemos aqui, né, já iniciando o versículo, quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e entre parênteses, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. Ponto. Então, Jesus estava na Judéia, o nome dele movimentando muito forte, a ponto de gerar, não é o motivo da nossa conversa, mas a ponto de gerar um ciúme entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Vale a pena depois dar uma lida nessa passagem, não agora, não hoje. Ali, para um tentar mostrar quem que era o maior, e ali João vai esclarecendo as coisas e Jesus depois vai chegando. Então ele sai da Judéia para ir para Galileia. Qual seria o caminho? Ele teria que sair de Jerusalém, seguir pela Pérea, passar pela Decápole, para depois entrar na Galileia. Então ele sairia de Nazaré, de Jerusalém, poderia ir em linha reta, mas em vez de subir, ele teria que ir para o leste, cruzar o Jordão, seguir para a Decápole, voltar cruzando o Jordão e entrar na Galileia. Mas qual caminho Jesus fez? Ele não fez esse caminho. Ele não fez o caminho natural, ou o caminho... O natural seria ir em linha reta. Ele não fez o caminho convencional. E aí diz o texto, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Olha a frase. E era necessário atravessar a província da Samaria. Por que necessário? Se o caminho não era esse. Aí está sendo colocado o mapa. Vejam, né, a Judéia aí embaixo, Jerusalém, a Pérea logo à direita. Diminui um pouco o mapa, por favor, Michele. Diminua o mapa, por favor, um pouco, que aí facilita para ver o conjunto. Vejam, saindo da Judéia para Pérea, subindo a Decápole e depois voltando para a Galileia. E o caminho lógico seria passar por onde? Pela Samaria. Então vejamos, eles faziam o seguinte, Jerusalém segue à direita, entra na Pérea, sobe, entra na Decápole e volta, vira à esquerda, vamos dizer assim, vira a primeira esquerda. E aí chega na Galileia. E Jesus foi fazer qual caminho? O outro caminho. Ele foi fazer esse caminho de linha reta. Mas olha o que o evangelista diz. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Como necessário? Ah, não, mas é porque Jesus talvez precisava chegar mais rápido na Galileia. Mas como chegar mais rápido na Galileia se a passagem aqui diz que Jesus, a convite dos samaritanos, ficou lá mais 2 dias?
Justamente os 2 dias que ele economizaria, se tivesse ido linha reta e não parasse. E ele ficou na Samaria 2 dias, porque é o que está colocado aqui o convite, né? Quando pediram para que ele ficasse mais 2 dias com eles lá. Né? Diz aqui, ó, e vindo, pois, dos samaritanos, no versículo 40, ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Então não pode-se dizer que Jesus estava com pressa, por isso quis a necessidade de passar pela Samaria, era pela pressa que ele tinha de chegar à Galileia. Porque se ele tivesse pressa, não permaneceria na Samaria. Então veja que o necessário aqui, João, quando assim escreve, lembrando que João escreve décadas depois, com toda a consciência, com toda a maturidade, esse necessário aqui era o necessário no sentido do ensinamento que ele daria e no sentido dessa reconciliação que ele buscava. Porque nós vamos perceber que ele não foi sozinho, ele foi com os apóstolos. E veja o que acontece. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, que em tese pode ser uma vila pura e simples de Siquém, ou a própria cidade de Siquém, mas colocaram Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Então vamos lá. Era necessário que ele passasse por ali para encurtar caminho e chegar mais rápido. Não, porque ele encurtou caminho, mas permaneceu 2 dias na Samaria, 2 dias em Sicar ou Siquém. Estava cansado. E a hora sexta. Que hora sexta é essa? Hora sexta seria o equivalente ao meio-dia. O dia era dividido em 2 dias, né? O claro e o escuro. De 6, no nosso caso, de 6 às 18 e depois 18 às 6, novamente. Eram 2 dias. Então, quando se dizia hora sexta, era das 6 mais a sexta hora, 12. O que significa o meio-dia? Meio-dia simboliza mudança. Meio-dia simboliza metade do caminho, metade do dia. Até aquela metade era manhã, daquela metade para frente era tarde. Era como se fosse o crepúsculo, a maturidade, o momento da tarde, ou seja, o momento de maturidade. Então, quando dizemos na nossa linguagem, na hora H, nós não dizemos assim, na hora H aconteceu isso. É a hora sexta. A hora sexta simboliza isso. É como se fosse o momento crucial, o momento de transformação, o que não é mais manhã, ou seja, o que não é mais imaturo. E aí começa a tarde, o período vespertino. Então, esse meio-dia é como se dissesse, está na hora da maturidade. Está na hora de seguir outro caminho. Não mais a infantilidade das disputas, mas a maturidade, a consciência da real ou da realeza do Criador, da figura de Deus. E aí segue. Nisto veio, Jesus estava lá primeiro. Veja, ele não chega depois dela. Ele estava, e ela chega. Porque ele é sempre quem é procurado, e não o que procura. Então vejam, nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Veja o que Jesus está fazendo aqui. Ele está indo para uma terra onde eles seriam persona não grata, pessoas que não seriam bem aceitas. Não seriam. Ele vai conversar com a mulher samaritana. Samaritana e mulher, 2 pontos que nós vamos avaliar. E ele pede para os seus discípulos irem à cidade de Siquém para comprar comida. Ou como a dizer, que os discípulos também iam fazer a política da boa vizinhança. Que os discípulos também iam se mostrar, já que eles não eram samaritanos, eles também iriam se confraternizar com os samaritanos para comprar coisas. Como que Jesus mostrando que não era só ele que estava fazendo aquilo. E estavam os seus discípulos também. Ele manda os discípulos, ele pede aos discípulos que
que vão, né, todos eles, para fazerem as compras. Vejam, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. O interessante de João é que essa passagem ela é tão minuciosa que vocês vão perceber que tem várias explicações aqui. O próprio evangelista faz as explicações. Veja ele dizendo, se bem que Jesus não batizava, eram os apóstolos. Depois diz que Jesus foi conversar com a mulher e explicou que ele ficou sozinho porque os discípulos foram fazer compras, foram na cidade. Então o próprio evangelista faz explicações, como que justificando o acontecimento. Tamanha a singularidade e o simbolismo do próprio acontecimento. E ele diz assim, então disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Primeiro, o aspecto mulher. Não era permitido a um homem conversar com uma mulher em público, em tempo aberto. Não era permitido. Segundo, ela era samaritana. Conforme nós vimos lá no Eclesiastes, né, no capítulo 50, versículo 27 e 28, no capítulo 17, versículos 23 e 24, do segundo livro dos Reis, não era permitido isso. Não era, a lei não permitia esse contato. Então, aqui, nessa frase da samaritana, nós vemos o preconceito sociocultural de ambas as partes. Porque quando se faz, muitas vezes, a leitura, tem-se a ideia que os judeus abominavam os samaritanos. Mas os samaritanos também abominavam os judeus. Por isso o aspecto conciliação. Ali estava Jesus fazendo a conciliação. Ele estava buscando os dois povos que se antagonizavam e ambos filhos de Abraão. Vejam, uma aliança estava sendo construída. Uma ideia, uma nova aliança estava sendo construída. E aí tem um outro simbolismo interessante, que é o próprio poço. O próprio poço é um simbolismo, como a gente vê aqui narrando, né, que chegou, pois, a uma cidade perto das terras de Jacó, né, ali estava a fonte de Jacó, o poço de Jacó. O que o poço simboliza? Não no sentido de água, não é simboliza, na verdade. O que mais acontecia nos poços? Era onde as esposas eram encontradas. Às mulheres cabia levar os animais, as cabras, para beberem água. Elas é que buscavam as águas para levar para casa, das fontes. Então, quando se queria encontrar uma mulher para casamento, ia-se ao poço. Vamos observar, né, na passagem mostra o poço, Isaac e Rebeca. Onde eles se conheceram? Está lá no capítulo 24 do Gênesis. No poço. Jacó e Raquel, também lá no Gênesis, capítulo 29, se conheceram onde? No poço. Moisés e Séfora, ou Zípora, tanto faz, se conheceram onde? No poço. Capítulo 2 do Êxodo. Até mesmo a aliança que Jesus faz, quando ele vai conversar, desculpe, Jesus não, o Senhor faz, quando vai conversar com Agar, a escrava, que era mãe do filho de Abraão, mãe de Ismael, ela foge, ela sai, ela é expulsa da tribo por Abraão, por pedido de Sara, e ela leva o menino, Ismael. E quando eles estão já desfalecendo, Agar deixa Ismael debaixo de uma árvore e se distancia dele para não ver o sofrimento dele, morrendo. E naquela hora ela eleva o pensamento ao Senhor. E ela então ouve a voz do Senhor dizendo por que ela estava daquele jeito e abandonou o menino. Que ele faria, diz o texto, e ele faria dos descendentes daquele menino uma grande nação. E é justamente de Ismael que derivam os palestinos, que derivaram até mesmo os filisteus. Então,
naquele momento, diz o texto lá do Gênesis, capítulo 21, se eu não estou enganado, que Deus disse a Agar: vou abrir teus olhos e faço uma aliança com esse grande povo que virá. E quando ela abre os olhos, ela vê o quê? O poço. Aí ela enxerga um poço e vai dar água para Ismael. E o que nós temos ali? Jesus com a samaritana no poço. No poço cavado por Jacó. Como que um novo casamento. Como que aquela ideia lá do Cântico dos Cânticos, da noiva. Israel é a noiva, lá do Cântico dos Cânticos. Como que a dizer que ali agora um outro casamento com o Senhor, com Deus. Uma nova aliança sendo feita. E onde? No poço. Tal qual com Moisés, tal qual com Isaac, tal qual com Jacó, tal qual com Agar, Ismael e o Senhor. Então vejam que é um simbolismo muito forte essa figura de ser justamente ali ele pedindo a água. E depois ele vai falar dessa água. E aí segue o texto dizendo, replicou-lhe Jesus. Aí veja, João faz uma outra explicação. Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Veja como João vai explicando. Olha a preocupação dele em ficar explicando, justificando, melhor dizendo. Nós vemos até agora 3 justificativas de João. Da mãe ao simbolismo da passagem. E depois diz Jesus a ela, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? Vejam, Israel, Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu? E bem assim a seus filhos, seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela foi lá buscar a água. O interessante é que nós vamos ver no versículo 28, ela vai embora e deixa o cântaro para trás. Veja que interessante. Ela vai chamar, ela vai para a aldeia, mas não leva o cântaro fica. Ela foi lá com o cântaro para buscar água e não levou a água. Porque depois do diálogo, ela entendeu a água viva. E ela levou a água. Tanto levou que foi uma fonte. Porque ela fez com que os outros fossem procurar Jesus depois. Que não é parte da passagem efetiva, mas nós podemos chegar nela. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me então dessa água para que eu não tenha sede e nem precise voltar aqui para buscá-la, vir aqui para buscá-la. Disse-lhe Jesus, vá, chama teu marido e vem cá. O que é a ideia do poço? Onde as pessoas buscavam os esponsais, o casamento. O que tem o marido aqui a ver com a estrutura? Se não a ideia de um novo momento, de um novo casamento? Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Veja a primeira ideia da verdade aqui, porque depois a verdade vai para a adoração a Deus. Como que de um coração honesto, verdadeiro. E aqui, muitos com essa passagem veem a mulher samaritana como uma mulher pecadora, por ter 5 maridos. Não há nenhuma explicação nesse sentido. A exegese não traz. Adota-se a ideia que esses 5 maridos aqui seria, então,
não marido, seria uma mulher, no termo da época, uma mulher confundida, uma mulher confusa. E é interessante que eles associam isso à hora sexta, porque a hora sexta, sol a pino, então, o horário mais quente, ninguém ia buscar água no poço na hora sexta, ou ia na hora terceira ou na hora nona, quando muito, né, quando muito cedo, na hora nona. Mas por que ela ia ao meio-dia? Para não se encontrar com pessoas. Alguns exegetas assim trabalham. Mas há outros que não, que simplesmente diz que ela foi o horário que ela foi. Né? E aí, quando nós buscamos o horário 12 como sendo a mudança da manhã para a tarde, e a mudança da manhã para a tarde é muito interessante, quando nós olhamos o Gênesis, não era assim que eles definiam os dias? E assim foi a tarde e a manhã do primeiro dia, a tarde e a manhã do segundo dia. A tarde e manhã, e não manhã e tarde. Porque o Gênesis, a estrutura foi de Deus para o povo, e não do povo para Deus. Então era tarde, ou seja, a tarde significa sabedoria, significa maturidade. Então a criação foi da maturidade para a infantilidade, da tarde para a manhã. Então nós vemos lá, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia, a tarde e a manhã do segundo dia, sempre mostrando esses dois aspectos. Então essa ideia do horário, embora alguns busquem essa ideia da confusão para a mulher, e aí esse horário seria para ela não se encontrar com o povo, é um horário que significa mudança do dia, mudança da característica do dia, de um frescor da manhã, ou seja, de uma inocência, de uma ingenuidade da infância para a maturidade da madureza. Né? É essa lógica. E aí segue, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Agora vejamos aqui. Versículo 19 começa ela dizendo, Senhor, se referindo a quem? A Jesus. Mas no versículo 9, ela chama Jesus por tu. Vejamos o versículo 9. Então disse a mulher samaritana, como sendo tu, judeu? Ela não disse Senhor, ela disse tu. Mas à medida que o diálogo a desenvolveu, e ela percebeu, sentiu a realeza, ela o chama de Rabi, Senhor. Vejam o versículo 19. Olha a mudança que já acontece. De um pronome de tratamento, tu, que seria para um estranho, para um não conhecido, para um não referenciado, entabula o diálogo, só ele e ela já vai chamá-lo agora Senhor. Senhor, Rabi, mestre. Veja, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Olha como ela reconhece isso. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar? O que pressupõe que esse diálogo foi muito maior do que está aqui. Porque ela está dizendo que Jesus disse que era em Jerusalém que se deve adorar, mas não tem esse diálogo aqui. Não tem esse momento que Jesus falou aqui que é Jerusalém. Vejamos a grandiosidade que foi isso. Porque ele vai retomar aquela discussão de samaritano versus judeus. Veja, porque ela não diz assim, aqui o texto não diz que ela estava dizendo que tinha que ser assim. Não. Veja, neste monte, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Então ela está dizendo que Jesus é que disse, porque não foi ela que disse. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Não é mais meu Pai, é o Pai. Nem neste monte e nem em Jerusalém. Ora vem. Ora vem. Nós adoramos, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui duas referências. A salvação, ele, judeu, em tese, de nascimento, em tese, Belém. E também
quando diz, vem dos judeus, quando diz que vós adorais o que não conheceis, é a própria estrutura da lei, já que no pensamento judaico, no pensamento dos judeus, não era só a Torá. Havia mais coisas para serem estudadas, para serem vivenciadas. Os profetas, os juízes, os reis, toda essa estrutura. Então, como a dizer que eles estavam resumindo muito e acabavam adorando sem saber detalhadamente o que seria, diz ele a ela. Mas vem a hora, veja, ele diz assim no início, mulher, podes crer-me que hora vem, que hora vem. Depois ele segue e diz, mas vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou. Quem chegou? Ele. Hora vem, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, ele não disse lá para ela que eles adoravam o que não conheciam? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes que o Pai procura para seus adoradores. Que o Pai procura, como Deus procurando. E o Jesus estava fazendo o que ali? Se não procurando aqueles que podiam muito adorar e fazer? Deus é espírito, diz ele, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse Jesus falando com uma mulher, porque a lei proibia, em tese. Mas nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falas com ela? Em outras palavras, ninguém quis perguntar para ele por quê, a autoridade dele, o respeito a ele. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aqui, essa passagem, de certa forma, demonstra que essa mulher não era uma mulher confusa. Não era aquela mulher de procedimento lá da época chamada má vida. Porque senão ela não seria ouvida. Veja que ela diz, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? E saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Mas também há a exegese que diz que isso comprovaria que ela era uma mulher de má vida, de má fama, e que era tanto de má fama que ela nunca falaria a verdade, e que ela falou assim e já despertou a curiosidade neles. Mas veja, é outra exegese. E aí depois segue para um terceiro ponto da parábola, da passagem, desculpe-me, né? Que é Jesus conversando com os discípulos, e depois os samaritanos chegando. Ela disse para que fossem, e diz aqui, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aí lá no versículo 39, que começa uma outra estrutura de exegese, diz, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que o anunciara. Em virtude do testemunho da mulher. Veja a força dela. Ela que foi dizer isso e eles acreditaram, vejam. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros, não aqueles que foram primeiro, porque acreditaram na mulher, creram nele porque ela havia anunciado, então muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher,
já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja como encerra aqui, o Salvador do mundo. E o que ele diz aqui no versículo 22? A salvação vem de Israel. A salvação vem dos judeus. O Salvador do mundo. Como que dizer, já que ela chamou Jesus por judeu, ele foi dizer que a salvação vinha dos judeus no sentido dele. Ele era a salvação, no sentido do que ele ensinava. E aí encerram dizendo, o Salvador do mundo. O Salvador do mundo. Então percebamos que essa passagem aqui é como se Jesus trouxesse um outro conceito, não? Uma outra forma de entender essa questão da relação com Deus e acabar com essa contenda. Então ali nós podemos dizer que Jesus ensinou o lugar da oração, que é o versículo 21, Espírito e verdade, Deus é verdade, Espírito e verdade, ou seja, não é aqui, não é lá, Deus não está aqui, não está lá, não está acolá. Então ele vai falar do lugar da adoração. Nessa passagem ele vai falar do tempo da adoração. O que é o tempo? A maturidade. Essa adoração, não mais adorar o que não conhece, ou seja, passar a conhecer, não foi isso que ele disse? Vós adorais o que não conheceis. Então ali Jesus também foi ensinar o tempo da adoração. Aqui, que é o versículo 23, aqui também no versículo 23, ele vai nos mostrar como a busca dos adoradores, ou seja, quando ele diz lá que Deus busca aqueles que o adoram verdadeiramente, não, porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores, como que a mostrar, olha, vocês podem ser encontrados, seria mais ou menos assim. Ali, nessa passagem, ele vai dizer a quem se deve adorar, que é o versículo 24, a quem se adora? A Deus. E ali na passagem, também no versículo 24, ele vai falar do modo de se adorar, da maneira de se adorar, que é a maneira de em espírito e verdade, e não em comportamentos no sentido ritualístico da palavra. Então aqui nós temos, nessa passagem, 5 elementos. Lugar da adoração, tempo da adoração, a característica dos adoradores, a quem se adorar e o modo de se adorar. Como que é nos trazer quase que uma teologia da adoração. Por isso que na exegese eles separam como mulher samaritana esse momento do encontro e da conversa, depois criam um subtítulo, a verdadeira adoração, como trazendo um ensino, depois a ceifa e os ceifeiros, que é Jesus conversando só com os discípulos, porque eles vão perguntar, dizendo a ele, mestre, come alguma coisa, bebe alguma coisa, aí ele vai falar da comida a qual ele veio buscar, qual comida que ele comeria, uma linguagem simbólica, que é um outro tópico, e o quarto ponto da passagem, que a exegese chama de os samaritanos creem em Jesus. Os samaritanos creem em Jesus. Os judeus não. Veja. Né? E ele faz esse ato de aproximação. É como se Jesus, com esse encontro, com essa frase, dá-me de beber, ele rompesse a parede divisória entre judeus e samaritanos. E uma parede que distanciava também judeus de galileus em termos geográficos, em termos de percurso, em termos de tempo. Então é a passagem da conciliação, a passagem do despertar de consciências, é a passagem da nova aliança, ou seja, do casamento, da noiva a Israel, porque a samaritana simboliza Israel no sentido velho testamentário da palavra, Jacó, aquele povo, é como se, e a noiva sempre foi Israel, então é como se dissesse, não há dissensão em Israel, Israel seriam todos, e não mais samaritanos, judeus, galileus, seriam todos, e é a passagem, então, que vai marcar esse novo momento dessa água que tinha sido o primeiro objetivo da mulher e foi o que ela não exerceu, porque ela deixou o seu cântaro para trás e foi levar a mensagem aos samaritanos. Como que, dizendo que, aspas, a salvação chegou lá, nos samaritanos, primeiro,
como eles encerram, como o evangelista encerra a passagem, né? És verdadeiramente o Salvador do mundo. Tem um aspecto aqui que, enquanto você estava falando, e agora aí no ponto você veio reforçando, que também ficou aqui na minha cabeça, deixa eu dividir com você para você, às vezes, clarear um pouco mais. Quando a gente fala dessa questão do casamento, né? E ele traz a representação dos 5 maridos e do marido atual dela, e você vem falando aí também da questão de aliança e na concepção de que casamento representava unidade, de se tornar um, né, com o cônjuge, com o parceiro e tal. E aí eu fiquei pensando sobre esses muitos casamentos que nós realizamos antes de encontrar com Cristo no poço. Se a gente pode levar para uma interpretação da seguinte maneira: cada casamento, nesse sentido de unidade, representa uma hiperidentificação que a gente faz com o objeto que a gente está ali em matrimônio, né? Então, eu posso, por exemplo, ter o marido do poder, né? E me casar com esse marido e só passar a me identificar se eu estiver exercendo algum tipo de poder. Eu posso, por exemplo, me casar também com o marido da vaidade. E também só me hiperidentificar quando eu estiver conectada com essas expressões da vaidade. E Jesus vem mostrando que nenhum desses vão ser os nossos maridos, porque essa unidade que a gente precisa obter, buscar, atingir, é a com Deus, né? Com o Pai. Faz sentido? Faz. Veja só, Michele, os 5 maridos simbolizam os apelos materiais, os 5 sentidos. Tato, audição, visão, paladar, olfato, são sentidos materiais, são os casamentos da matéria, são aqueles transitórios. E veja que essa nova aliança era para a vida, era transcendência. Então, ali não era um encontro material. O que ele chamava atenção, dizer, não, nenhum deles é seu marido, né? Os 5. E aí o sexto que ela estava buscando ali, ou seja, meio perdida, o sexto, não era marido, porque não tinha mais para ser. Porque agora era outro mundo, era transcendência, né? Esse último momento. E quando eu falo do Cântico dos Cânticos, eu fui aqui até ele é um canto que tem o coro, tem a esposa cantando, tem o esposo cantando, ele é uma peça, né? Então, aqui tem lá, o coro é a humanidade, né? A esposa é Israel, né? O esposo, o marido é o Senhor, né? Mostrando essa figura do casamento de Deus, no sentido não Deus, pessoa, né? Por isso que é o Cântico dos Cânticos. E ali diz a esposa, veja o cântico que a esposa faz. Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma de teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos, o rei me coloca nas recâmaras. Aí o mundo canta, o coro. Em ti nós regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que te amam. Depois a esposa entra cantando de novo. Depois o esposo vem. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, Israel, né, o povo não é o povo mais formoso dos povos, no sentido do conhecimento, como vemos em Emmanuel, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos, junto às tendas dos pastores, as éguas dos carros de Faraó, de Camparo, ó querida minha, formosas são as tuas faces, entre os enfeites, o teu pescoço com seus colares, e aí vem toda a estrutura, os colares, as 12 tribos. Então isso aqui é Israel. Esse cântico do cântico é esse casamento, né? É a aliança feita entre Deus. E ele vai trabalhar aqui depois sobre o encontro do poço, e segue, é um belíssimo, vale a pena ser cantado esse Cântico dos Cânticos, né? E é esse simbolismo que vai ser colocado na presença desse constante ideia de casamento.
Como que Jesus começa a sua primeira estrutura de apresentação da sua realeza? Num casamento, nas bodas. Então, a ideia é sempre nesse sentido, né? E aqui a ideia é fazer com que Israel, essa noiva Israel, acordasse para a nova aliança. E quem eram os, aspas, remanescentes de Israel? Samaritanos, que eram os filhos de Jacó, né? Benair, né? Israel. Então, é esse conjunto que nós temos ali. Então, sempre entender que o casamento era uma proposta nova, era uma nova aliança, um novo momento, não o casamento festivo, material, dos 5 maridos. Tanto que ela não conseguiu o 6º, porque não teria mais sentidos. Então, ali seria a transcendência. Muito legal. Alguém parece que perguntou se está na Bíblia, o Cântico dos Cânticos? Sim, está. E essa pergunta também, o André tinha mandado essa pergunta aí, né, exatamente sobre o marido, e tem uma pergunta aqui que a Gabi fez, que eu acho legal, até já te vi explicando sobre isso. Ela pergunta por que Jesus disse no versículo 21 ao Pai, em outros momentos ele se refere como Pai ou Nosso Pai. Então, a diferença de quando ele fala meu Pai, Nosso Pai e simplesmente Pai. Vamos lá. A ideia dos pronomes possessivos utilizados, ela traz, né, justamente um chamamento de atenção numa língua que é muito pobre em termos de palavras, que é o aramaico. E Jesus ele transitava no aramaico abusando da língua. E se assim fazia, porque havia um sentido. Então, nós percebemos que quando Jesus se referia a Deus, Pai, o Abá, né, papai, ou paizinho, ele usava, ora, o pronome possessivo meu, ora o pronome possessivo vosso, ora o pronome possessivo nosso, e ora sem pronome, Pai. O pronome possessivo meu, quando ele se referia, por exemplo, meu pai e eu somos um, Deus, na concepção dele, como Jesus entendia Deus, como Jesus via Deus, meu Pai. Quando dizia vosso Pai, por exemplo, lá do capítulo 5 de Mateus, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, era Deus na concepção de cada pessoa. Era como cada pessoa entendia Deus. Porque pensemos se ele dissesse assim, sede perfeitos como perfeito é o meu Pai que está nos céus. Seria impossível. Como que nós teríamos um nível de perfeição cujo entendimento nosso era aquém desse nível? Então não dava para ser perfeito como perfeito era o meu Pai. Ou seja, como Jesus entendia Deus. E tampouco se ele dissesse ser de perfeitos como perfeito é Deus, que seria impossível. Mas quando ele dizia vosso Pai, ele dizia, em outras palavras, dizia o quê? Hajam em conformidade com o que vocês entendem. Se para você Deus está nessa altura, haja nessa altura. Se para você Deus é aqui, haja aqui. Agora, se para o outro Deus é aqui, haja aqui. Não vá além, mas não fique aquém. Vosso Pai. E quando ele dizia Pai Nosso, nosso Pai, Pai Nosso, ele estava dizendo que, independentemente do entendimento dele ou do entendimento nosso, o Pai era o mesmo. E vemos isso no capítulo 16 de João, quando ele diz lá, salvo engano, a partir do versículo 32, vamos dar um pulinho lá e dar uma olhada. Não custa nada, a Bíblia está aqui aberta mesmo. Vamos dar uma olhada aqui. A partir do versículo 16, versículo 25. Vamos lá. O 32 é o que eu quero, mas vamos chegar a ler aqui do 25. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Não é meu, não é vosso, é a impessoalidade de Deus agora. Agora é o Pai. E ele diz, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Olha o que ele está dizendo aqui.
Ele não havia dito lá no capítulo 14, tudo que pedirdes em meu nome ao meu Pai, eu rogarei por vós e o Pai vos concederá? Ele acabou de dizer lá atrás que tudo que pedisse em nome dele, ele rogaria ao Pai. Agora ele está dizendo aqui que vai chegar um dia, e naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Em outras palavras, o Pai é o mesmo. Por que eu tenho que pedir se vocês podem pedir direto? Isso nos leva a qual questão do Livro dos Espíritos? Esse versículo 26 aqui. Nos leva à questão número 11 do Livro dos Espíritos. Sobre a questão de se um dia poderá o homem ver Deus. E eles respondem, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, um dia o homem verá e compreenderá Deus. Que é o que Jesus está dizendo aqui. Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei ao Pai por vós. Ou seja, não precisa, vai direto. Quando? Quando entender efetivamente o que é Deus. Quando o vosso Pai estiver sendo desenvolvido. Então, a gente, tudo em Jesus, tudo é amarrado. Não tem nada que ele, não tem ponta solta. Tudo que ele fala, você busca as conexões. Tudo está lá. Quando olhamos o prefácio lá do ESE, do Evangelho segundo o Espiritismo, o que tem lá? São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Não é isso que diz lá o Espírito de Verdade? Que é o que está aqui nesse capítulo 16. Naquele dia pedireis ao meu Pai em meu nome. E veja como serve a palavra, segue depois. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Não é mais o meu, não é o vosso, é o Pai, ele é único. E disseram os seus discípulos, agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas, e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. Que aí vem o versículo 32. Então, vejam como isso aqui vai lá no capítulo 4, né, nessa ideia dele falar só de o Pai. Ele não falar meu Pai, ele não falar vosso Pai. Porque ele não queria que fosse o Deus na concepção deles. Por que não na concepção deles? Porque havia dissensão entre samaritanos e judeus. Então não podia ser o vosso dos samaritanos e nem o vosso dos judeus. Tinha que ser só o Pai. O Pai do versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de João. Só o Pai. Por isso não usar o pronome. O pessoal também está perguntando sobre a história do povo lá. A Luísa está perguntando aí sobre a invasão da Síria. Eu acho que isso é até um tema que a gente pode depois voltar e trazer mais, né, esses aspectos históricos. Tem até algum material que a gente pode compartilhar, Luísa, para a gente entender melhor isso. Tem uma questão aqui que eu acho interessante para a gente já está chegando no tempo, né, que a gente combinou, Simão. A Cris perguntou... Recombina, não tem problema não. A Cris perguntou o que significa adorar em espírito e verdade. Adorar não em fórmula e nem em ritual. Porque existia uma fórmula, a vestimenta, existia o local, adoração a Deus só no tabernáculo ou no centro do templo, ou adoração a Deus só no ex-templo, que ficou só o Monte Gerezim. Então, quando ele diz em espírito, mostrando que o espírito sopra e não se sabe de onde vem nem para onde vai, ou seja, não tem lugar. Deus é em todo lugar, espírito. E em verdade, é o que ele dizia aqui, vós adorais o que não conheceis. Então não tem verdade nessa adoração, já que não conheceis. Então adorar em verdade é o conhecimento, que aí chega logo à frente, o conhecimento de Deus, né? E chega à frente dizendo assim, ó, chegará o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. Ou seja, que tem consciência, conhecimento. Agora vamos aproveitar um pouquinho de Emmanuel, lá do A Caminho da Luz. Qual é o povo que tinha o real conhecimento sobre as leis de Deus? Os israelitas, não é assim que ele chamou? Dentre os
egípcios, israelitas, indo-europeus e arianos. Não foram esses 4 que ele colocou como as aspas, raças de capelinas? E ele qualifica uma pela o interrelacionamento, a outra pela casta, a outra pela inteligência e a outra pelo entendimento das coisas de Deus e o guardar com a exclusividade para si mesmos, que era o povo de Israel. Por isso, então, ele estava dizendo aqui que faltava a verdade. Faltava perceber esse aspecto de real entendimento de Deus. E qual real entendimento de Deus? Que não era o Deus El Shaddai, não era o Deus Elohim, não era o Yahvé, era o Espírito, ou seja, era Deus, né? Era o Pai, não era mais Yahvé. O que significa a palavra Yahvé? Eu sou. E uma palavra que não se pronuncia, porque ela só é escrita com consoantes. A gente que acabou colocando a corruptela, fazendo a corruptela para Yahvé, que depois derivou-se para Jeová, né? Mas a palavra é só consoante. É uma palavra que nós teríamos JNHN. Como é que você vai pronunciar isso? Né? Mas aí veio com o J, tem o som de I no latim, aí já foi para o I, né? O N do A, e aí ficou a ideia, o H, o som de V, e aí criou-se o Yahvé, né? Mas era o impronunciável, tanto que quando se orava não se falava o nome dele. E aí vamos entender por que no primeiro versículo do capítulo 20 do Êxodo, quando fala eu sou o Senhor teu Deus, logo em seguida vão dizer que não pronuncia-se o nome em vão, porque o nome de Deus é impronunciável. Então muitos, até hoje, quando vão se referir ao Criador, ao Senhor, tanto que ele era chamado de Senhor, Elohim, né, o Senhor dos Senhores, Elohim, não, esse grupo, essa palavra, eles se calavam quando iam dizer. Para não falar Senhor, então eles se calavam. Simplesmente era o impronunciável, quando muitos diziam o impronunciável, né? Quase a mesma coisa, lá com outro sentido do Harry Potter, daquele que não se pode dizer o nome, né? O Voldemort, né? Daquele que não se pode dizer o nome, era mais ou menos a ideia lá com relação a Deus, só que ele era da turma do bem, né? Então ele dizia isso, né? É o impronunciável. Então, daí a gente entende o que é em verdade. Em verdade é nesse total sentimento de entrega e de entendimento sobre as próprias questões de Deus. Então, acho que eu vou dar tempo, já que você ofereceu o tempo, vou trazer a questão da Luísa. Se você puder falar um pouquinho sobre a questão da invasão da Síria e a ocupação da Galileia, e essa questão aí da contaminação, ela completa aqui, né? Por que o povo galileu não foi visto como contaminado? Porque eles não foram dominados. Aí tem um detalhe. Nós temos que entender que Israel, à época, eram tribos. Não havia um país chamado Israel. Nós tínhamos as 12 tribos de Israel, que eram os 12 filhos de Jacó. E 12 filhos de 4 mulheres. 2 mulheres e 2 escravas, que foram cedidas pelas mulheres. Mas ali só interessava a descendência de Jacó. Então, de qual mãe seria, não vem ao caso. Ele se casou efetivamente com Lia, ou Leia, que foi a irmã mais velha, e depois se casou com Raquel, que foi a irmã mais nova, que ele conheceu primeiro. Ele conheceu Raquel primeiro, aí namorou-se, quis casar, o pai de Raquel disse que ele tinha que trabalhar 7 anos para ele. E ele trabalhou 7 anos e casaria. E no dia do casamento ele se casou, só que depois que levantou os véus era Lia, não era Raquel. E aí ele foi cobrar do pai. E o pai disse que na tradição casava-se a mais velha primeiro. Que ele trabalhasse mais 7 anos, que aí ele poderia casar-se com a mais nova. Aí depois ele se casou com Raquel novamente. Novamente não, casou-se novamente, só que agora com Raquel. E aí as duas disputavam para ver quem dava os filhos para ele. E como elas não conseguiam sempre, então uma cedeu a escrava, depois a outra cedeu a escrava também, numa disputazinha. Aí vieram os 12, né, filhos de Jacó. Aí as 12 tribos de Israel. Quando chega em Salomão, e ele vem a falecer, as 12 tribos se dividem, e ficam o reino de Jeroboão e o reino de Jeroão. E esses 2 reinos já separaram essa estrutura das tribos. E aí fica a estrutura da Samaria como um reino, como uma tribo. E aí a invasão dos assírios se dá na Samaria. Eles levam os samaritanos, eles levam Israel.
né? Ou seja, o restante lá para baixo não era bem tido como Israel, era Judá, né? Judá, Benjamim, né? Então, por isso que ali se deu em Samaria. E a Galileia não teve esse envolvimento todo. Galileia era o povo pescador, era o povo agricultor, né? Tanto que era um povo que era visto como que nem falava direito a língua hebraica. Tanto que quando Pedro foi chamado a atenção, né, que disseram, mas você é um deles, a tua fala assim o diz, a tua fala é o teu sotaque de Galileu, sotaque do norte do Galileu. Né? Então, não houve esse envolvimento com a Galileia. A situação foi a Samaria, porque a Samaria era a capital de Israel. A cidade, o reino de Samaria, Siquém, era a capital de Israel. Daí a própria palavra, filhos de Israel, né? Benir Israel. Então, por isso que foi ali, não teve afetação na Galileia.